A lei da liberdade. A lei de Deus tem vários nomes. Dentre eles temos a lei perfeita, a lei real e a lei da liberdade. Não obstante nós vivemos num país de regime democrático, governo escolhido pelo povo, nós estamos sujeitos às leis impostas pelo governo que nós mesmos constituímos aqui. Não se deve confundir liberdade com libertinagem. Deus nos libertou do pecado a fim de sermos servos da justiça. Não pode haver justiça sem lei, pois esta é a regra necessária ao bom andamento das coisas. Em tudo que Deus criou, nós vemos que foram impostas leis para regir os seus comportamentos. Desde as primeiras coisas criadas foi manifesta essa determinação do Criador. Assim, o sol, a luz, as estrelas, o dia e a noite, os mares e os rios, os animais e os vegetais, tudo tem a sua lei. Até a voz dos animais, a onomatopeia, tem a sua lei. Vemos que cada um dos animais tem a sua voz própria. E até as exceções cumprem uma determinação do Criador, ainda que aqueles que não entendam tomem isso como argumento para suas especulações fantasiosas, negando a ação de Deus. O homem não fugiu à regra. Seu organismo obedece, como de todos os seres vivos, regras de comportamento que, quando alteradas, resultam em desvios comprometedores do sistema de alguma forma. Ao se desviar o homem das leis impostas pelo seu Criador, ele vem a se tornar perverso. Seu comportamento é alterado, o que resulta em danos para si. Assim, caso o homem não obedeça à lei da alimentação, a sua personalidade sofrerá desvio e seus pensamentos são alterados. A prova disso está nas Escrituras, que fala isso em Isaías 66, do verso 17 ao verso 18. A própria ciência tem dado testemunho disso, quando diz que aquele que se alimenta de muita carne vem a ser semelhante a animais, cuja mente é bruta e sem domínio. Não é por isso que diz o apóstolo Paulo que a carne inclina para a carne? Romanos 8, verso 5. Sabemos pela Escritura que Jesus é o Rei e que, sendo Ele Deus, é o nosso legislador. Assim, a lei real da qual nos fala o apóstolo Tiago é a lei dos 10 mandamentos. Isso está claro e patente para os que bem entendem. E não é difícil para aqueles que investigam as Sagradas Escrituras para buscarem santificação, perfeição e incorrupção. Pois ao falar da lei real, o apóstolo cita a parte da lei que trata do amor ao próximo. E a prova de que se refere à lei dos 10 mandamentos está no verso 11 do capítulo 2 daquela epístola, onde diz: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, assim se expressou: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estás de Cristo, vós que justificais pela lei. Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, de 1 a 4. Não é difícil entender que o apóstolo está falando de uma lei que não há de Deus, pois a lei de Deus não trata de circuncisão. Adiante ele fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E no verso 15 ele acrescenta: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede e não vos consumais também uns aos outros. Gálatas 5,15. E adiante ele fala quais são as obras da carne. Veja, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas 5, do verso 19 ao verso 21. Mas o fruto do Espírito é amor, ou caridade, que significa a guarda dos mandamentos, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências ou cobiças. Se vivemos em Cristo, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Gálatas 5, do verso 22 ao verso 26. Entendemos que nessa citação, o apóstolo está tratando da lei da liberdade, do espírito de vida, a lei de Deus, de Jesus, em oposição à lei do pecado, que são segundo as obras da carne. Mas fala particularmente do amor fraternal de uns para com os outros, pois ele diz: se vós vos mordeis e devorais uns aos outros,
Vede, não vos consumais uns aos outros. Gálatas 5,15. O apóstolo Tiago é enfático quando diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1,25. Conforme o que alcançamos pelas Escrituras, o versículo 25 do capítulo 1 de Tiago fala de uma só lei, mas com dois nomes, quais sejam lei perfeita e lei da liberdade. E com esses nomes, as Escrituras nomeiam a lei de Deus. Em Salmo diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ou o Espírito, Salmo 19, verso 7. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ora, conforme as Escrituras, a caridade de Deus é a observância dos seus mandamentos, conforme 1 João 5,3. Segundo o que o Espírito nos concede, a tradução de Salmo 19,7 deveria ser: a lei do Senhor é perfeita e refrigera o Espírito. Isso porque a alma é o ser total, o corpo com vida. Assim, o que refrigera a alma é a água fria, conforme Provérbios 25:25. Sendo a lei de Deus espiritual, ela refrigera o espírito do homem espiritual, mas ao carnal ela mata. Porque, não entendendo ele as coisas do Espírito, não tem forças para vencer a lei do pecado que guerra nos seus membros contra a lei do seu entendimento e o faz cativo à lei da morte. Como todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, nos deu uma lei que nos salva, a lei do Espírito de vida, Romanos 8:2. Pois ele disse: e sei que o seu mandamento é a vida eterna, João 12:50. E o Espírito chama a sua lei de lei do Espírito de vida, falando pelo apóstolo que a justiça dela se cumpre naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, de 4 a 7. Também diz o apóstolo: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos 3, 21 e 22. Como já vimos, conforme Salmo 119 a 172, a justiça de Deus é os seus mandamentos, e é a mesma da qual fala o Espírito pelo apóstolo, quando diz: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. E a nomeia dizendo: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé, Romanos 3, 27. Quando o salmista fala sobre a lei perfeita, ele diz que ela é do Senhor, pois diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera o Espírito, Salmo 19, verso 7. Assim, ela toma também esse nome, e foi a ela que Moisés referiu-se quando disse: e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Êxodo 13, verso 9. Essa lei do Senhor, da qual fala o apóstolo, que é atestada pelos profetas, em Malaquias é nomeada de a lei da verdade, Malaquias 2,6. E ratifica o que disse o salmista, que escreveu: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade, Salmo 119 a 142. Como Jesus é o Senhor, a lei é sua, recebe também o nome de lei de Cristo. Veja, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estão sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios 9, 21. E já que ele é Deus, a sua lei recebe também o nome de a lei de Deus, da qual fala o Espírito pelo apóstolo. Porque o segundo homem interior tem prazer na lei de Deus, Romanos 7, 22. E da qual disse o salmista: a boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei de Deus está em seu coração, Salmo 37, verso 30 e 31. A lei de Deus é a lei da liberdade, porque ela é a que nos pode libertar da lei do pecado e da morte, pois é disso que trata o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, no capítulo 8. Diz lá: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8:1. Ora, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, precisamos saber como estar nele, e disso nos fala o Espírito Santo por João, dizendo: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. 1 João 3, 24, primeira parte. E continua o apóstolo Paulo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. E essa lei é a lei de Deus, de Cristo, pois ele falou: as palavras que vos falo são espírito e vida. E o apóstolo Paulo disse que a lei é espiritual, Romanos 7, 14, primeira parte. Ora, o mesmo apóstolo fala na mesma epístola:
É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência ou cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7, 7. E o apóstolo diz ainda, mas agora estamos livres da lei, pois morrimos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, 6. Há quem busque respaldo nessa passagem, pretendendo que ela se refira à lei de Deus, mas é necessário observar, para que não haja confusão, que o apóstolo adiante diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E arremata. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 8 a 12. E diz ainda o apóstolo, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Ora, como vimos no princípio do capítulo 8, a lei do Espírito de vida é que nos pode libertar da lei do pecado e da morte. E essa lei, sem nenhuma sombra de dúvida, é a lei de Deus. E é dela que trata o apóstolo Tiago em sua epístola, onde diz, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1,25. E diz ainda adiante, todavia, se cumprires a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Mas se fazer acepção de pessoas, cometeres pecados, sois redarguidos pela lei, como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago 2, de 8 a 11. Pode haver ainda dúvida de que o apóstolo está referindo-se à lei de Deus, que ele diz ser a lei real, perfeita e da liberdade? Essa lei da qual falou o apóstolo já havia sido mencionada pelo salmista, que disse, a lei do Senhor é perfeita e refrigera o espírito. Salmo 19, verso 7. Embora nessa passagem os homens tenham traduzido como alma, a tradução é incorreta. E isso me fez saber o Espírito Santo. Eles assim o fizeram porque tomam alma por espírito e vice-versa. Leia o trabalho por nós codificado e intitulado A Fragilidade da Alma. Olhe Prestes, missionário.